E quando eu estava pesquisando sobre a depressão, né, eu vi um estudo de uma empresa brasileira, onde ela compilou os dados do IBGE, junto com os dados sobre mortes, né, que estão disponíveis, né, no site do governo federal. Né, e uma coisa muito interessante que esse estudo revelou que a maioria que teve um aumento de casos de morte de 49,6% em jovens de 11 a 20 anos em um período de 2014 a 2019, ou seja, super recente. E quando a gente se fala de suicídio, essa faixa muda, que vai de 21 a 30 anos, e principalmente em pessoas do sexo masculino. Né? Então, diante desses dados, o que o suicídio tem de relação com a depressão? Tudo, né? Tudo, porque, né, todo esse contexto que a pessoa está vivendo, né, que traz alteração fisicamente, pensamentos, humor, né? Então, para ela, a vida não tem mais sentido. Né? Nenhuma pessoa no seu momento normal, no seu estado normal, pensa em tirar a sua vida. Né? Geralmente, situações que aquela pessoa está vivendo, né? Situações traumáticas, levou ela a esse processo todo de depressão, e é como se ela não enxergasse saída. Né? Então, na mente dessa pessoa, o que vai ter saída? O que vai amenizar essa dor? Eu morrer. Né? Então, é um pensamento assim, dicotômico, que a gente chama, né? Um pensamento, falando claramente, 8 ou 80, né? Não tem saída. Então, esses pensamentos que levam a esse humor cada dia mais ser deprimido, que a gente vai trabalhar, vai tentar mostrar para a pessoa, não, existem outras formas, outras estratégias para encontrar uma saída. Né? A morte não é a saída, até porque, assim, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que, né, se automutilaram e ficaram com lesões no dedo. Então, não mexe mais o dedo. Então, a gente traz toda essa situação, né, que pode não dar certo, e se não der certo? Sim. Né? E aí ela vai ficar ali com uma lesão. E aí deve ser mais frustrante para a pessoa, né? A tentativa de morte e não ser efetiva, sim. né? Sim. Né? Então, conheço pessoas que ficaram com sequelas. Eu tenho pacientes que tentaram se jogar, mas não morreram, ficaram vivos. E hoje está numa cama vivo. Né? Então, a gente tenta mostrar para esse paciente que existem outras maneiras de enxergar a vida. Né? O cérebro deprimido, ele só enxerga o negativo. Né? Então, o nosso cérebro, ele é um músculo. A gente, né? A minha abordagem é a TCC. Então, a gente trabalha o treino cognitivo. É treinar aquele cérebro a pensar diferente, né? Para sentir diferente e mudar o comportamento. Né? É trabalhar esses três conceitos. A mudança de mente da pessoa, né? Sim, mas não é fácil, né? É um trabalho, a gente está falando aqui, mas trabalhar com um paciente deprimido é bem difícil. Sim. Porque demanda paciência e tempo, né? Sim. E a boa vontade do paciente de querer ser ajudado, né? Sim. E ainda mais agora, passando por uma situação de pandemia, que a gente teve que se readaptar a um novo normal, né? Algo que a gente nunca passou. Nem imaginava, né? Não imaginava, né? Então, com toda certeza, por parte do profissional, houve essa preocupação em relação ao confinamento, né? O estresse que ele gerou nas pessoas, no indivíduo, né? Então, além desse fator confinamento, quais são as outras possíveis causas que podem levar um indivíduo aos pensamentos suicidas? Olha, são várias situações, né?
como a gente falou, por exemplo, vou pegar o exemplo de um adolescente, né? Existem muitos casos de adolescente que começam a se automutilar, né? Às vezes tem problema com a sua autoimagem, são tantas situações, né? Aquela questão de não aceitação, né? Da sua aparência, né? É aquela questão, não sou amado por ninguém, ninguém gosta de mim. Aí em casa também não tem apoio, às vezes, dos familiares, né? Então, tudo, e não tem muita estrutura emocional para lidar com um problema, né? Então, os problemas, eles fazem parte da nossa vida. A gente, enquanto estiver vivo, a gente vai ter problemas. Todos nós temos problemas e todos nós vamos ter problemas. A questão muitos hoje talvez não tenham uma estrutura emocional para lidar com os problemas. Com tudo, os problemas. Né? Por exemplo, né? Uma criança que sofre um bullying, um adolescente na escola, né? Tem dificuldade de socialização, de se relacionar, muito tímido, né? Já tem ali esse histórico da timidez, a insegurança, dificuldade, passa por alguma situação difícil, aquela insegurança. Então, é algo que pode levar... Já é um gatilho, já né, é um pastora? gatilho. Né? Então, são N situações de sofrimento que a pessoa não sabe lidar com as situações dos sofrimentos. Né? É uma coisa que teria que ser avaliada mesmo, de pessoa para pessoa, né? Sim, né? Então, depende... A pessoa sempre... Né? Um adolescente, uma criança, tem crianças de 11 anos que está se automutilando. Né? Na escola, professoras pegam lá aquela gilete, né? Pegam até aquela lâmina do barbeador? Do apontador. Do apontador, do meu apontador. Deus. E aí chama a mãe, toda aquela história, e manda, né, para o profissional, e vai acompanhar. E você vai ver a história da criança familiar, conturbada, é uma história difícil. Nada é do acaso, né? Não, Nada é do acaso. Não, ninguém tem esse comportamento porque está tudo bem. Sim.